Você já sentiu que muitas das vezes a sua oração não é respondida? Você já percebeu que muitas das vezes você ora e parece que Deus não te ouve? Eu quero te ensinar aqui 3 tipos de oração: para cura, libertação e prosperidade. Vem comigo. A Bíblia fala que existia um homem chamado Lázaro. Lázaro tinha morrido já há 4 dias. A Bíblia nos diz que antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus havia olhado para os céus e agradecido a Deus antes do morto ser ressuscitado. Para um ser humano normal e comum, ele primeiro tem que ver a vitória para depois agradecer. Jesus fez de forma completamente contrária do que um ser humano comum poderia ter feito. Jesus, primeiro, antes do morto ser ressuscitado, Jesus olha para os céus e Jesus agradece. Pai, eu sei que sempre me ouves. Antes do milagre chegar na sua vida, antes da cura chegar na sua vida, antes da libertação chegar na sua vida, antes da prosperidade divina repousar sobre a sua casa, sobre a sua vida, você primeiro tem que agradecer. Antes do milagre acontecer, você tem que ser grato. Então, o primeiro ponto, a primeira oração que Deus ouve é uma oração de gratidão. Primeiro agradeça antes de pedir. Antes de você fazer um pedido a Deus, primeiro agradeça. Agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado, porque eu ainda não recebi. Eu ainda não vi a libertação do meu filho, da minha esposa, do meu marido. Eu ainda não vi um milagre na minha vida financeira. Eu ainda não recebi a cura. Mas antes mesmo de eu receber, eu já te agradeço, porque tu pode todas as coisas. Primeiro agradeça, seja grato, tenha um espírito de gratidão a Deus. Primeiro tipo de oração, a oração com coração grato. Deus ouve e Deus responde. Antes de recebermos, temos que ser grato. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele que vê, aquele que não vê, mas crê. Segundo tipo de oração, a oração alinhado com a vontade de Deus. Me dê alguns exemplos, Aleph. Vamos lá. Primeiro livro de João, capítulo 15, versículo 14. Se esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha isso aqui. Ana precisava de um filho. Ela não recebia durante muito tempo. Porém, ela viu que Israel precisava de um profeta. Ela alinhou a vontade dela, ela trelaçou a vontade dela com a vontade de Deus. Senhor, se tu me deres um filho, não será para mim, mas entregarei na tua casa. Deus responde ela. Segundo exemplo, Salomão. Salomão pega e fala assim: Deus, eu quero sabedoria para lidar com o teu povo com justiça. Deus poderia dar tudo? Poderia, porque foi Deus que falou para ele: o que você me pediu, eu te dou. Mas ele pediu sabedoria. E por ele ter pedido sabedoria alinhado com a vontade de Deus, a Bíblia fala que não existia o rei mais sábio, mais rico e com tamanha paz que ele teve. Outro exemplo, Jesus. Qual é a oração do Pai Nosso? Senhor, faça a tua vontade. Quando nós entendemos isso, quando a nossa oração tem que ser alinhada com a vontade de Deus, Deus ouve e Deus responde. Terceiro tipo de oração, que traz cura, libertação e prosperidade. Terceiro tipo de oração, a oração insistente. No livro de Lucas, a partir do capítulo 18, do versículo 1 ao 7, narra a história de uma mulher que estava todos os dias batendo na porta de um juiz iníquo, na qual ele não queria dar a sentença daquela mulher. Aquele juiz não queria julgar a causa daquela mulher, mas a Bíblia diz que de tanto ela persistir, aquele juiz acabou cedendo a vitória para aquela mulher. O que eu aprendo com isso? A oração insistente. Orai sem cessar. Seres perseverante em oração. Todos os versículos, todas as partes bíblicas aqui, exemplos de que quando Elias, ele orou 7 vezes, até que ele viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. A mulher foi insistente.
quando nós não desistimos, quando nós oramos uma vez, Senhor, liberta minha família, Senhor, cura minha família, Senhor, traz prosperidade para minha casa, não uma vez, mas duas, mas três, quando a gente ora incessantemente, a Bíblia fala que os céus se rasgam ao nosso favor e Deus envia a resposta, mas temos que ter oração insistente. Quem você é? Você é aquela pessoa que orou uma vez, duas vezes e não recebeu e deixou para lá e esqueceu? Para receber a tua vitória, para receber a tua cura, a tua libertação, o teu milagre, é necessário que você seja perseverante em oração. Bartimeu clamou incessantemente: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Todos os povos que estavam ali, aquela multidão, todo o tempo dizendo: se cala, cara, se cala, que o mestre não quer ouvir isso. Mas Jesus ouviu, porque ele orou incessantemente e aquele homem foi curado. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a libertação que você precisa, qual é a cura, qual é a prosperidade divina que você necessita, que você tem pedido a Deus. Mas a partir de hoje, quando você alinhar esses 3 tipos de oração, precisamos entender que a nossa oração tem que ser uma oração grata a Deus antes de eu receber. Eu preciso agradecer. A segunda, nós temos que entender que a nossa oração, ela tem que ser uma oração alinhada com a vontade de Deus. E o terceiro tipo, uma oração insistente. Quando você entender, quando nós entendermos esses 3 tipos, a cura, a libertação e a prosperidade divina da parte de Deus, ela inunda a nossa casa, inunda a nossa história e inunda a nossa vida. Você pediu uma resposta a Deus e Deus te entregou esses 3 tipos de oração para que a partir de hoje a tua cura, libertação e prosperidade divina venha repousar, venha inundar e recair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Se esse vídeo tocou dentro do seu coração, gritou na sua alma, se inscreva, compartilha e comenta aí: a partir de hoje eu aprendi a orar. Deus te abençoe.